Gatas, estamos aqui com mais um Dia do Cueca, honradíssima, com Roberto de Oliveira, 60 a mais. Eu não ia falar 60 a mais, mas ele merece falar 60, porque ele está inteiraço, gente. Além de tudo, aposentado, porém extremamente ativo, porque esse homem é terceiro dan do Taekwondo. Só isso, coisa pouca, né, bem? Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado por estar aqui, por estar contemplando esse momento super bacana. Eu sempre te digo, né? Eu digo para meus amigos, né? Que eu sou muito grato. Se eu cheguei até aqui, porque eu sou muito grato. Quem me conhece sabe que eu sou o tempo todo grato, independente do que aconteça. E você, eu tô grato por você, seu amigo, por estar aqui. Ai, e isso é muito lindo. bacana. Sabe por quê, Roberto? Porque você merece. Você é uma pessoa extremamente do bem. Eu nunca te vi mal-humorado, gente. Mas tem momentos. Você acorda sorrindo e dorme sorrindo. Não durmo com você. Mas você dorme e acorda sorrindo. Toda vez que eu te encontro. Não acordo de mau humor, não, de jeito nenhum. Já acorda com esse sorrisão e fala assim: como não vai contagiar as pessoas, gente? Impossível. Eu sempre tô bem, assim. Eu procuro ficar bem, né? E quando eu não estou, eu confesso à pessoa que tá mais próxima de mim, que é minha esposa, ó, não tô bem, né? Ela fala, não, mas vai acontecer tal coisa que você vai ficar bem. Eu falo, pô, realmente eu vou ficar bem. Já fico bem. Já fico bem. Me fala o significado de Taekwondo. Ah, tá. Esse terceiro dan, né? Na realidade, eu comecei o Taekwondo aos 40 anos, né? Tive minha primeira faixa preta aos 47. A segunda faixa preta aos 50 e pouco. E em 2018 eu tirei o terceiro dan, né? Mas também sou praticante de jiu-jitsu, né? Também é uma coisa que eu comecei recentemente, gostei muito da equipe lá. Então eu pratico jiu-jitsu também e você conhece que eu sou ciclista. Por isso que eu falo, gente, esse ser com 60 mais não tem parada. Como que alguém segura esse ser, gente? Me fala. Bom, você tinha, num determinado momento, perguntado o que significa Taekwondo, né? Taekwondo, T, né? Pés, Kwon, punho, do, caminho. A essência do Taekwondo, na realidade, é o caminho dos pés e das mãos. Através da prática do Taekwondo, eu tenho um autoconhecimento, né? É uma cultura zen, na realidade, né? Você se autoconhece. O que é autoconhecer? É você saber seus medos, suas limitações, suas possibilidades e o que você pode crescer. Isso é o Taekwondo, tanto é que tem graduação. E isso é para quase todas as artes marciais orientais, tá? Você vai se graduando de acordo com que você vai evoluindo. Não é evoluindo que você tem mais coragem, mas não, é que você vai evoluindo naquele conhecimento. Quanto mais conhecimento daquela arte marcial, mais você vai se autoconhecer. Então, essa é a questão, a filosofia máxima do Taekwondo. Da arte marcial como um todo, né? E principalmente do Taekwondo. Né? É uma arte marcial coreana. Ela foi idealizada em 1954, finalmente, né, o nome, né, já veio de uma outra história, né? E ela se fortaleceu a partir dos anos 70. Chegou no Brasil nos anos 70. Aqui se proliferou intencionalmente, feito pelo governo coreano, né, que queria divulgar essa arte marcial, e tornou-se um esporte olímpico, né? No nosso país ela cresceu muito rápido, né? Um dia eles falaram algo em torno de 6 milhões de praticantes, né? Nossa, mas sempre assim, você vai em alguma arte marcial, alguém já deu algumas bicas lá, uns chutes, né? Alguma coisa lá. E hoje eu tenho um pequeno dojan, né? Que eu tenho meus alunos. E lá dojan é a palavra coreana para dojo, que é o lugar onde se pratica arte marcial. Por isso que você entra, cumprimenta o tatame, você cumprimenta o seu superior, né? Tem toda uma hierarquia e um respeito. E isso é para a maioria das artes marciais asiáticas, né? Você entra no tatame, você não entra oi. Não, você entra, cumprimenta o ambiente, dizendo assim, é aqui que eu vou praticar a minha arte. E depois você vai para o seu superior e o cumprimenta. Depois cumprimenta todos os seus colegas, né? Todos os seus parceiros de arma, né?
Então essa é a ideia da arte marcial. Respeito, hein? Respeito, é. Dojo, em japonês, dojan, tem um Gzinho no final, dojan em coreano, né? Acho que é o nego mais paraguaio que eu conheço. É, sou meio falsão. Um amigo meu fala, o meu amigo fala assim, que eu sou o negro mais asiático que ele conhece, meu amigo de infância. Exatamente. Mas nós vamos falar sobre Benedita, Isso. sua mãe. Minha mãe. Olha, eu fiquei encantada com a história dela. Eu acho que você é esse homem, com toda essa resiliência, com todo esse carinho, essa afetividade, essa amorosidade para falar com as pessoas. Um olhar sempre de compaixão, uma empatia. Aí eu resolvi, né, dar uma pesquisada, né, na sua história e descobrir por que tem todas essas qualidades. Graças a essa mulher aqui. Sim, na realidade, as atitudes dela, né? Bom, eu posso contar a história assim? Você pode, do jeito que você quiser. Tá. Você manda aqui, meu bem. Bom, eu nasci em 1958, né? No Rio de Janeiro, estado da Guanabara. Estado da Guanabara, Distrito Federal. Alto lá. Distrito Federal, alto Distrito lá. Federal, alto lá. Né? Em decorrência de algumas coisas que aconteceram na vida da minha mãe genitora, né? Ela ia numa casa, e nessa casa tinha uma pessoa que é a filha da dona Benete, né? E eu ficava nessa casa, e em um determinado momento, eu nem sei direito, aos 3 anos de idade, eu fui parar em Santos, né? E não sei se você sabe, eu gosto muito de chapéu, né? Gosta. Eu fui parar em Santos com um chapéu verdinho de nylon, aqueles que vendem na feira, né? Que me levaram lá para ficar na casa da Benete, né? Até então, para mim, assim, eu tinha 3 aninhos, tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro, né? Bom, fui ficando lá. Aos 6 anos de idade... A sua mãe, a genitora... Na realidade ela não apareceu mais, né? Quer dizer, ela foi deixando, eu até entendo por quê. Porque, segundo a família na época, né? Eu cheguei a passar fome. Entendi. Entendeu? Então, não, alto lá, esse menino não pode passar fome, né? Então foi uma defesa. Você vê como a gente não pode olhar com um olhar de julgamento. E é isso que a gente tem que fazer pelas crianças, né? A gente sempre tem que estar defendendo a criança. Sim. Porque a criança nunca sabe. Exato. Te defender. Exato. Aí, com o tempo, fui chamando ela de mãe. De mãe, ela me adotou como filho, né? E a nossa sinergia foi aumentando. Chegou um determinado momento. Então, aí vamos abrir um parênteses aí, né? Da dona Benete. Dona Benete nasceu em 1903. 1930, né? Mais ou menos. Eu não tenho essas datas todas claras na minha cabeça, né? Não precisa. Ela se separou, né? O único conflito que a minha mãe sempre falou do marido dela é que a filha dela estava passando necessidade, ela chegou para ele, tem aí a filha para fazer, queixe-se ao Papa. Você lembra dessa palavra? E todo mundo, era um ditado antigo, né? Tá com algum problema? Queixa-se ao Papa. Quer dizer, é uma maneira de dizer uma outra coisa, né? Tipo um F, né? Isso. E ela foi pra cima, né? Ela, na Revolução de 32, ela foi enfermeira, ela trabalhou no Juqueri, né? Recentemente eu fui pedalar lá, nas trilhas de Juqueri lá. Quase morri naquele negócio lá. Nossa. E ela foi pra Santos, né? Ela é de Valinhos, tá? De Valinhos, não, minto, de Itatiba. Né, do lado, né? A família toda, são vários irmãos, né? E ela veio para Santos. Aí que começa o enrosco, porque aí a construção familiar minha é totalmente adversa da construção de várias famílias, tá? Então, sem dúvida. É totalmente adversa. Era uma mulher com quase 55 anos, não dá pra fazer a conta agora, né? Mas nessa época era uma coisa que não se fazia, né? A mulher podia apanhar de dia inteiro e beleza, que vai continuar casada, né? E quem separava, sempre a mulher era sem vergonha, por aí vai. Mal vista, né? Bom, ela conheceu um despachante aduaneiro, né? Chamado Pio Ramos, né? Conhecido como Ramiro, né? E ela foi sendo a amante dele.
Ai, ela se apaixonou. E eles, mas foram amantes há 40 anos. Que amor, então não é paixão, é amor. Ele faleceu, acho que em 1977, não, 79, eu estava na faculdade de teologia, 79, aí com 77 anos, né? Ele também lutou na Revolução, né? Então, eles se conheceram lá, Dave. Eu não sei onde eles se conheceram, mas enfim, ela começou a ficar com ele e para a família dele, isso que é a coisa mais estranha. Ele abriu para a família, ó, eu tenho ela. Porque a esposa dele, enfim, eu nunca fui atrás dessa história. Outro parênteses, né? Recentemente, eu não tinha foto de ninguém. Eu sou uma criança que não tem foto, né? Aí me acharam, minha filha achou um bolo de fotos. Aqui você, pai, olha aqui e tal. Aí lá dentro tinha, assim, a campa e o cemitério ele estava enterrado, que era uma coisa que eu tinha pensado. Então, quem sabe um dia eu vou visitá-lo. Não sabe não, vou visitá-lo, né? Vou visitar a cama. Você teve convivência com ele? Sim. Então, vamos lá, para construção familiar, né? A construção familiar... Essa mulher é tão intensa, gente do céu. Então, ela tinha ele, né, que eu... Era amante dele, né? Eu não consigo conceber outra palavra, né? Sim, ela era amante. Ué, e só que os filhos dele sabiam. E a mulher dele era uma pessoa que tinha problemas... digamos, mentais, enfim, que realmente não fazia mais parte do convívio familiar. Tinha problemas de saúde, enfim. Essa é a história que eu tenho, é que não me interessa saber como é que foi. Tá. Bom, ele começou eu vi nele um pai, né? Na verdade, eu tive vários pais, tá? Aí começa a construção familiar, né? Eu tive o primeiro homem que me levou pro tatame. O segundo que me mostrou um jornal, né? O terceiro, ele, que me ensinou a conviver com a diversidade. Porque ele tinha sido uma criança que aos 9 anos morou sozinha, porque discutiu com a cunhada e foi morar sozinho. Isso em 1900 e pouco, né? Então, a diversidade, o meu DNA, ele é construído a partir disso daí. Então, eu lido muito bem com a diversidade, com a separação e com a rejeição. Que são coisas que foram básicas para mim, né? Você ser rejeitado, ser aceito, ser rejeitado, ser aceito, enfim, né? Bom, enfim, ela... Através dela, eu conheci esse homem, né? E ele começou a me tratar como filho. Só que tinha muito engraçado. Ele falou assim, eu não sou seu pai, hein? Eu não sou seu pai. Eu falei, beleza. Dia dos pais, dá um presente pra ele. Ele chorava. Era esse o nosso diálogo. Eu nunca chamei de pai, né? Bom, quando eu cheguei Mas ele te dava um amor de pai. Quando eu cheguei aos 8 anos, mais ou menos, a minha mãe, né, muito aberta, ela tinha uma abertura que eu tenho hoje, que é um problema para mim. Quando eu procurava emprego, qual é o seu maior atributo? As pessoas podem falar o que quiserem. Qual é o seu maior defeito? As pessoas podem falar o que quiserem. É um defeito também, que as pessoas falam o que quiserem para mim, então. Elas podem falar o que quiserem, mas elas falam o que quiserem, entendeu? Então, o que querem, né, na realidade, né? O que querem. Você é legal? Não, eu não gosto de você. Tá, beleza. Então, esse tipo de coisa, né? Trabalhei, então, ela, muito aberta, ela me chamou, 8 aninhos, né? Olha, faz tempo que você não vê sua mãe. Eu a localizei. Você vai pro Rio de Janeiro, vai ficar lá um tempo, e depois você vai me contar o que você sentiu. Gente, que mulher. Então, hoje eu consigo expressar meus sentimentos de ver essa experiência, né? Bom, fui lá pro Rio de Janeiro, conheci meus irmãos mais novos, não conheci os mais velhos, né? Que, na realidade, é cada um de um pai, enfim, né? Sim. Então, quando eu voltei, minha mãe chamou de novo, depois sentadinha assim, era criança. Ela falou assim, o que você sentiu? Eu, nada, mãe. Onde você quer ficar? Aqui. Tá, então você não vai voltar mais pra lá. Que linda. Aí, dali pra frente, né, começamos um outro segmento, né? Ela foi no juizado menor, por isso que eu falo assim, ela tem Tisânia, meu nome podia ser Roberto Tisânia. Roberto Oliveira é muito simples, né? Tem 20 milhões. Mas você tem uma essência... Não, mas tô brincando, maior, né? Aí ela foi no juizado comigo,
E chegou lá no juizado de menores, isso nos anos 60, né? 66, né? Consegui fazer essa conta, né? Chegaram pra ela, chegou lá no juizado de menores, né? Era juizado de menores, né? Na infância, isso aqui, como é que é hoje, né? Tem outro nome, né? Tem. E, olha, o menino tá comigo assim, me explicou lá acho que um oficial e tal. Ele falou, sabe, quer saber o seguinte? Não procure isso, né? Deixa isso quieto. Assina o nome da mãe dela, da mãe dele. E se você pegar minha carteirinha hoje, tá assinada Diva de Oliveira. Até hoje, tá lá, a carteirinha da escola. Sim, né? sim. Diva de Oliveira. Ah, tá aqui, Diva de Oliveira. Já dá muito trabalho. Quem é a Diva de Oliveira? Via minha mãe. Era uma coisa estranha, porque quando eu comecei no primário, nos primeiros anos, né? Tinha muitos negros na minha turma. Muitas crianças negras. Muitas crianças negras. Aí você vê a diversidade, né? Quando eu passei já pro ginásio, já diminuiu. Quando eu cheguei no colegial, tinha meia dúzia. Quando eu fiz faculdade, tinha eu. E quando tinha pós-graduação, só eu no prédio todo. De negra, né? Naquele curso, pelo menos, né? Então, era um negócio meio complicado. Essa sua mãe, primeiro que ela era bem mais velha, né? Tinha idade pra ser minha avó, né? Sua mãe sempre tinha esses questionamentos, né? E eu sempre via nas outras famílias, puxa, olha lá, tem pai, mãe, tia, avô, puxa, que legal, né? Só que aí, dentro da minha concepção, olha só, né? Que até hoje eu construo, né? A tia, tem uma prima nossa, né? Que era muito mais velha, que eu chamava de tia Ofélia. E fui tia Ofélia até ela morrer recentemente. Tinha uma outra prima chamada Doroti, era minha tia Doroti, ela me chamava de sobrinho. Na verdade, foi colocando e as pessoas foram comprando. Entendi. Os meus primos. Você foi formando a família na sua cabeça. Não, e hoje, se você procurar meus primos são todos claros, tudo. Não, meu primo Beto. Ponto. A família toda, como um todo, me abraçou. Isso é super importante. O que é importante? O que eu aprendi nisso aí? Primeiro, eu gosto das pessoas. Em princípio, qualquer pessoa eu gosto. Qualquer pessoa. Eu passei pela pessoa, eu gosto da pessoa. Né? Mas isso não é estranho? Não, não é estranho. Por que eu não vou gostar da pessoa? Tem que fazer alguma coisa para eu não gostar dela. Né? Dia 27 de outubro, eu fui assaltado. Eu desarmei o bandido. Nós lutamos. Né? Ai, que louco. Foi louco. Só que ele recuperou a arma. Nossa, quase fui pro outro lado. Quase fui pra outra dimensão. Um dia ele foi meu adversário. Mas enfim, aquela pessoa não tinha como eu gostar dele. O cara mal chegou já. Mal eu conheci o cara que já botou um revólver pra mim. Aí não dá, né? Sim. Mas no geral, as pessoas, eu gosto das pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas. Porque eu fui abraçado quando criança. Tem um amigo meu de infância que tem um pouco mais velho que eu, ele é terapeuta, né? O Ramiro, se ele ouvir, ele vai, né? Ele fala que o que marcou minha vida foi que as pessoas sempre me abraçaram, né? Então eu sempre fui abraçado, né? Isso é tão importante. E eu sempre abracei as pessoas. Então, pra mim, assim, encostar numa pessoa, tá, até tem problema, né? Que às vezes a pessoa fala, esse cara aí, né? Mas é o meu jeito, né? Enfim, não posso. Tá na minha essência. Tá na sua essência. Aquela parábola do escorpião, né? A essência dele, né? Você ficar, a minha é abraçar. A sua é abraçar. Então, teve uma reunião da família, depois de sair, em que minha mãe veio, fica ali fora. Eu era muito disciplinado com minha mãe, tá? Porque eu sabia que só tinha ela, né? E existiam outros eventos em volta que haviam sempre ameaças, né? Não vou entrar no mérito para não estragar as coisas, porque também não é legal, né? Mas enfim, tinha várias pessoas assim, vou mandar no juizado menor, vou dedar que você não é a mãe dele, que você, moleque, eu vou dedar você, né? Mas tem uma pressão psicológica ainda. Então, em volta, né? Porque nem todo mundo é bom, né? Ou quer dizer, todo mundo tem o bem e o mal dentro de si, né? Mas às vezes um lado fala mais alto. Mais alto, tá? Então ela vivia ainda com essa... Ela não tinha medo, minha mãe não tinha medo. Não? Não, nenhum. Assim como eu também não tenho medo. Esse dia do assaltante, eu não tive medo de nenhum. Nem de morrer. Né? Aí eu vi que a minha essência, o meu DNA formado era esse. Né? O dela. Eu não vou procurar encrenca, isso não. Mas no momento em que alguém fale, aí tem o marido dela, né, que eu vou pôr assim. Uma vez ele me chamou, olha, eu vou te dizer só uma coisa. Foi um ensinamento realmente que ele me passou. Nunca fique sob o domínio do medo. Nunca. Né? E eu nunca fico do medo. Vai perder emprego. Tá, vamos perder emprego então.
o rapaz chegou pra mim, eu vou te matar. Mas você vai ter que me matar. Aí você na porrada. Porque vai ser loucura? Pode ser loucura, deve ser, né? Sei lá, é um psicológico aí. Mas nunca se viver sob pressão do medo. Então minha mãe não tinha medo. E se perguntar pra qualquer parente dela, ela não tinha medo. Era baixinho, 1,50 m, não tinha medo. Né? Não tinha medo, né? Porque ela se divorciou numa época onde ninguém se divorciava. E ela adotou uma criança. E ela chamou a família, um grupo da família. E alguém falou lá dentro, não, o menino fica. Estavam decidindo o seu futuro. Você tinha quantos anos? Uns 8 anos, entre 7 e 8 anos. Né? O menino fica. Bom, nós fomos seguindo, né? Aprendi muito. Primeiro, a preocupação dela maior era que eu ficasse sozinho. Pelo fato de já ter idade. Numa vez a gente, acho que tinha uns 9 anos por aí. Eu sei por causa das casas que eu moro, tá? Então eu morei, então eu sei, né? Então numa casa, eu morei até 69. Foi nessa casa que eu lancei esse evento, né? Tá. Ela falou assim, ó, se acontecer alguma coisa, você sobe essa rua aqui e procura o guarda civil. Naquela época tinha força pública e guarda civil. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, existia várias outras polícias. E a guarda civil era uma polícia super sofisticada que atendia as pessoas, enfim. E usavam luva, um monte de coisa no lado lá. Aí você pede pra ir na casa de fulano. Nossa, ela já te orientava. Aí, o que ela aprendeu? A primeira coisa que aprendeu foi fazer arroz. Minha mãe precisava fazer arroz, fritar um bife, fazer um ovo. Ela te preparou pro mundo. Costurar um botão, passar uma camisa. Eu tive a oportunidade na minha vida de morar 2 vezes sozinho. Eu passei minhas camisas e costurei meus botões. Ninguém precisava me explicar como a gente fazia. Que educação, gente. De casa, né? E minha mãe fala uma coisa assim: sempre tem uma camisa branca. Né? Sempre tem uma camisa branca. Eu não tô hoje com sapato lustradinho, ó. Roberto, camisa branca, calça preta e um sapato lustradinho. Isso aí te livra a cara. Não falo com esse termo, né? Eu vi alguns eventos na casa da minha mãe assim que eu ficava espantada. Né? Tinha um rapaz que ninguém queria ele na casa de ninguém. Aí minha mãe, o que você sabe fazer? Eu sei trocar lâmpada. Você vai fazer isso aqui na minha casa. Por que as pessoas tinham medo desse homem? Porque tinha ele epilético. E eu tava olhando a escada assim, ele trocando a lâmpada. De repente o homem começou a ter um ataque epilético em cima da escada. Chamei minha mãe. Aquela mulher de 1,50 m pegou no braço do homem e trouxe o cara para baixo e controlou ele. Ele era muito mais alto que ela. E cuidou dele até ele terminar o ataque. Depois que ela sacou, tá tudo bem, pode continuar trocando aí, você tem que fazer. Então tem coisas que a minha mãe fazia que eu falei, nossa. Que mulher fora da curva. Fora da curva, né? Dentro dessa preocupação de eu ficar sozinho, né? Ela sempre me explicava, olha, não seja peso para ninguém, se você tiver que se virar sozinho, você tem que se virar sozinho. As pessoas não vão te ajudar. Você vai ter que se virar sozinho. E ela sempre se preocupava com isso até eu começar a trabalhar, né? E aos 14 anos, eu recebi alguém escreveu uma carta, eu sei até porquê, né? Escreveu uma carta para ela pedindo para que eu fosse para o Rio de Janeiro, para eu trabalhar lá para a mãe dele, para minha mãe, né? Que ele vai aqui, tá. Minha mãe leu, de novo, reuniãozinha. Senta. Eu li essa carta, leio, aí eu li. O que você quer fazer? Entendi. Ela tinha a desligamento do amor, né? Eu poderia dizer assim, eu te aceito. Não vejo por esse lado. Não, assim, ela respeitava tanto a minha individualidade, né? Que estava disposta a abrir mão. Isso, é disso que eu tô falando, né? Acho que por amar demais. Aí eu li e falei, mãe, a senhora é minha mãe. Tá bom, então eu nem vou responder essa carta. E tocamos a vida. E tocamos a vida até o fim da vida dela. Né? Sobre a religião, né? Eu sou de origem metodista, né?
Mas não porque eu sou metodista. Ela era católica, era devoto do nosso Montserrat lá do Montserrat aqui em Santos, né? Tem um Sim. Montserrat, né? E perto de casa tinha uma igreja metodista na esquina, né? E sempre passava uma senhora, não, você vai pra igreja metodista, você vai pra igreja metodista, você vai pra igreja metodista. Acabei indo pra igreja metodista quando fui adolescente, né? Mas uma pergunta que ela fez, muitos anos antes, ela falou assim, olha, eu gosto muito de você, é muito religioso, assim, um papo nosso, né? Você quer ser padre? Falei, não, mãe, padre não, quero ser pastor. Ela, por quê? Porque pastor pode casar. Oh, ela gostou da resposta. Que fofa. Que ela achou, pô, quando o moleque quer ser padre. Não que fosse ruim, né? Mas não era a expectativa dela, né? E nós moramos um bom tempo sozinhos, só nós dois, né? Então, eu chegava à noite para minha própria comida, tinha as coisas prontas lá, né? Mas a gente saía para fazer exercício, ela já com 70 e pouco, a gente saía para fazer exercício na praia, né? A gente tomava vinho junto, até recentemente, um pouco antes de falecer, a gente tomava vermute, a gente sentava e tomava um vermute, assim, conversando, né? E ela sempre me dava conselhos, né? E até hoje eu sinto falta disso. Ai, vou chorar também. Todo mundo que senta aqui chora, gente. Puta que pariu. É difícil. Meu Deus do céu. E eu embarco junto. Ai. Não, eu tenho que parar com essa história. Deixa eu parar também, porque não era pra eu chorar. Não, lógico que não, mas como que você vai falar de uma mulher tão especial dessa, não vai chorar? E o melhor eu que não era pra chorar em casco. Não, eu pensei que não ia, mas aí fui ladeira abaixo, né? E não... Não, você sabe que eu fiz o casamento do meu filho, né? Não. Fiz o casamento do meu filho. Não, mas nós não vamos falar isso. Não, o assim, fato é a Benedita, vai. Que eu também chorei. Mas como que você não vai chorar? Só uma manteiga derretida. Gente do tá céu. gravando tudo isso aqui? Depois a gente vê o que faz. Vamos tocar o barco aí. Então, mas é isso, né? Aí você sente Então, falta. Mas como você não vai sentir falta? Pelo amor de Deus, uma mulher tão importante, tão especial. Isso. Uma coisa assim que tem a ver com fé, né? Que eu tava no auge no negócio da igreja e tal, né? E a gente sempre querendo a conversão a Jesus, né? E eu fui no hospital, ela ficou doente, né? Ela tinha um câncer, nós nunca contamos pra ela. Ótimo. O médico falou assim, olha, sua mãe vai falecer desse câncer. Ela tá com 90 e pouco, não dá pra operar. O que eu te garanto, eu vou prometer pra você, ela não vai sofrer. Porque dependendo do hospital, não vai sofrer. Agora, eu te recomendo que você não conte pra ninguém. E eu não contei pra ninguém da família. Só minha esposa. Não, minha esposa sabia, né? Aí ela começou a falar. Minha mãe era ser muito independente, né? Tem um fato muito interessante. Que todo mundo fala, a mãe tá no asilo, tá não sei o quê. Minha mãe morava perto de casa. Uma casa pequena lá que o irmão dela deixou pra ela morar naquela casa. Então eu ia lá visitar minha mãe e voltava pra casa. Eu fazia isso praticamente todos os dias. E um dia cheguei em casa tudo fechado. Ela foi pra Aparecida. Minha mãe via indo pra Aparecida visitar uns parentes lá na Aparecida do Norte. Se não, ia pra Itatiba, ia pra Valinho, ia pra Águas de Lindóia. Ela sempre pegava um ônibus, ia com as pessoas passavam onde ela tava, pegavam ela e levavam embora. E bati na porta, que nem minha mãe. Começa a ligar pros parentes, né? Tá viajando. Aí fulano, eu não sei. Ela falou, ixi, aconteceu alguma coisa. E a no outro, eu não sei. Aí eu fui pra tia Ofélia, uma italianona lá. Roberto, sua mãe se internou no asilo. Eu, como? Ela se internou. Mas como assim? Alguém manda nela? Aí onde é isso aí? Onde é esse negócio aí? Eu quero lá, vou acabar com tudo isso aí, essa bagunça. Peguei o carro, fui até lá. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Tô morando aqui. Por quê? Porque eu não quero dar trabalho pra ninguém. Mãe, mas aqui tem um monte de velha aí, eu vou cuidar delas. Quantos anos ela tinha? Uns 90 por aí. 90, ela resolveu se internar. Sozinha. Sozinha, por conta dela. Meu Deus, que mulher é essa, gente? Ela fez uns tratos lá. O que foi combinado? Ela era a única pessoa que não tinha horário.
Em troca disso, ela ajudava as velhas. Falei, mãe, mas tem uma mulher mais nova que a senhora, não interessa, é velha. Então ela cuidava dessas senhoras, né? Passava roupa e tal. Aí passava um parente lá, vamos pra tal lugar. Ele entrava no carro e ia. Só avisava as freiras lá. Então, ela morou de fato? Ela ficou morando lá? Ficou morando lá. Dos 90 até o que ela morreu Até 94. 94. 89 a 94. Muito lúcida, muito definida. Gente, que mulher... Não fui eu assim, alguém falou, pô, você colocou sua mulher. Não, eu cheguei em casa, ela já estava. Resolveu por conta própria e nem te avisou. Não avisou. Gente. É tipo assim, a casa caiu, problema seu, né? Aí eu... O que eu fazia? Ia lá todo dia. Sim, né? Tinha uns aprontos dela, por exemplo. Tinha uma senhora lá que acho que já estava quase falecendo, né? Filho, você pode comprar um vinho? Aí, como assim comprar um vinho? É pra senhora? Não. É pra uma senhora lá dentro. Falei, mãe, não pode entrar. Aquela mulher tá morrendo. Ela pode tomar um vinho, sim. Aí eu trouxe vinho. Foi lá e deu pra mulher. Aí eu disse, ei, mãe, nossa, você vê a alegria daquela mulher tomar o vinho. Gente, que mulher é essa? Regras pra ela nem pensar. Não, as regras assim, o que ela falava. As regras são dela. É, que ela falava assim, faça sempre o bem. Ela citava, não sei se a frase é dele, Martins Fontes, né? Que é o dono de uma rede, fundador de uma rede de livrarias que tem aqui em São Paulo e em Santos. Ele era se não me engano, ele era um médico, né? Ele dizia assim, é bom fazer o bem. E isso ela pegou, é bom fazer o bem. O que acontece assim, que eu te falei das outras crianças, né? Eu tenho uma irmã, vamos por assim, que foi criada comigo. O pai dela passou na frente da nossa casa e teve um infarto assim e morreu. Ele entrou numa outra casa aqui do lado e faleceu. A mãe dela ficou meio perdida, ela foi morar com a gente morava junto. Aí ela pegou essa criança Sim. também. Era mais velha que eu, né? Ela tá com 70, eu tô com 64, isso. 6 anos mais velha que eu. E vocês tinham uma relação de irmãos? Sim, até hoje. Até hoje? Até hoje, sim, eu vou visitá-la, tudo, né? Até hoje. Quantas crianças? Aí tem o rapaz que me levou pro tatame. Ela é madrinha, acho que delas, né? Que é o pessoal da Aparecida do Norte, que ela vive indo lá. Também ajudou a cuidar, porque elas ficavam lá. Tanto é que até hoje a discussão dessa, que eu chamo de prima, né? É que quando eu cheguei, eu tomei o colo delas. Chegou o moreninho, ela gostava de moreninho. Tomou o colo. Até hoje ela fala, tomou meu colo aí. Acho que sua mãe era chegada do moreninho, viu? Sim. Então, vamos falar essa parte aí, né? Vai, meu filho, que como a minha mãe começou a perceber, né? Perceber não, acho que é uma consciência, né? Que eu era o único negro na família, né? Então... A família dela toda branca. Toda branca, não tinha nenhum negro. Não tinha nenhum, porque eu me lembro nenhum, né? Tanto é que meus primos arranjavam briga na rua por causa disso aí, né? Tem isso, né? Tinha uns primos lá que tinham esse neguinho aqui que foi e tal, né? Tem até uma briga antológica, depois um dia te conto. Isso te incomodava? Eu não sei, não. É assim, eu sabia que tinha, né? Eu aprendi muito sobre o racismo vivendo nos brancos, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui tem cheio de afro aqui agora, né? Metade da sala é afro. Né? Não, metade não. A sala inteira é afro. Afrodescendente. Sim. Afrodescendente? Todo mundo afrodescendente. Né? Sim. Mas naquele tempo não seria o contrário, seria só eu aqui. Né? E ela começou a perceber isso, né? E ela falou, olha... Como ela te preparou para essa... Exato. Ela falou assim, sabe qual o maior motivo para você vencer? Qual? A segunda frase. Eu mato um leão, você vai matar 2. Terceira frase. É lógico que hoje a gente diz que não é parâmetro, né? Mas ela achava o Pelé o exemplo de negro. Seja igual o Pelé.
seja igual o Jairzinho lá, o Jair Rodrigues. Jair né? Rodrigues. Então ela citava outros negros, só assim. Ela não falava do negro bandido e tal. Não, Colocava, ela, enaltecia. ela nunca apontou pro negro caído. Sempre com o negro ascensão. Né? Então, ela falava assim, esse é o seu maior motivo. Aí, vamos lá, dentro das famílias, né, em reunião e tal, eu comecei a entender quando as pessoas falam assim, a raça, né? Eles não cheiram bem, né? Porque são italianos. Eram, né? Hoje não é assim. Sim, mas na sua época... Na minha época era bem clara a coisa, né? Assim, as pessoas falavam, e fez serviço de preto. Com você na casa. Mas parecia que eu não era preto. Eu falei, cara, mas eu não sou preto? Do que estão falando? Que preto que estão falando? Não sou eu, né? Então, em muitas situações eu passei por esse... Eu não ficava constrangido, não. Eu só lembrava da minha mãe falando... O sinal. Esse é seu maior motivo. E quando eu dei aula na universidade, né? Eu fui professor universitário também. Tinha esse problema com os alunos. Aí eu falo assim... Qual é o seu motivo pra você estar aqui? Eu não sei, é esse aqui, ó. Pra você estar aqui. Né? Então, um ensinamento, né? Então, no meio branco, eu aprendi a ser negro. Talvez um preto no meio dos pretos, talvez não aprenda a ser preto. Com certeza. Talvez, né? É uma suposição minha, não é? Puxa, não, eu acho que faz total sentido. Total sentido. Então, tudo aqui... Você teve que aprender a ser. Tive que aprender, né? Então, tinha muitas coisas assim que eu passei, né? E que ela foi me passando esses ensinamentos, né? Ela nunca falou assim, coitado de você. Nunca ouvia falar, coitado de você. Ela só tirava sarro, né? Ela me dava uns alugadas. Você comia, hein? Nossa, parecia que quando eu tava de um evento que eu roubei uma coxinha da mesa e caiu o pirex, quebrou tudo. Aí minha mãe pegou lá, agora você vai comer tudo. Aí eu comi tudo. Mas que punição é essa? Ai, uma outra coisa assim que é o abraço, né? Sentir abraçada. Aí voltando lá na questão do abraço, né? A família se abraçar. Então hoje, quando nós falamos em adoção, né? É um negócio muito pesado, porque você ter um filho de alguém tal, ter aquele filho, tem uma vertente, né? Sim. Agora você pega uma criança de outra pessoa e fala, essa criança vai ser meu filho, é uma outra vertente. Essas famílias se escolheram estar juntos, né? Elas se escolheram, né? Não é um destino. Ele vai ficar comigo. É muita coragem. Muita coragem. Muita coragem. E nós ficamos sozinhos, assim, a vida toda, né? Sempre juntos, sempre ela me ensinando o tempo todo, até no último dia dela, né? E isso é o que me trouxe até aqui. Então, ficou muito... Aí volta lá no começo, né? Hoje lidar com rejeição, com preconceito, mas, sobretudo, falar sobre amor, para mim é muito fácil. Quem tá em volta de mim sabe que eu falo de sentimentos, né? Eu falo porque eu posso falar. Se eu gosto de um amigo, eu gosto de um amigo. Eu gosto muito de você, porque eu acho que é importante falar. Elas te ensinam isso? Ela sempre falou pra mim, eu te amo, gosto de você, eu quero que você se dê bem, né? Que diferença. Sempre empurrando, né? Tive meus percalços, né? Porque era difícil eu construir as famílias, né? Eu entendi, a sua falta de olhar pro coleguinha da escola numa festa e ver pai, mãe, irmão, vovó, tio, tia. Eu vou te contar mais. União. Mas, de certa forma, você viu como você fez? Eu construí. Você construiu. Eu não sei se eu falo que eu construí. Teve todo um suporte, né? Não é... Eu construí, só fiquei o louquinho lá no cantinho. Não. Todo você mundo veio. Todo mundo te apoiou. Você teve uma rede de apoio. Isso. Hoje eu vejo meus primos, né? Eles me abraçam. Esse aqui é meu primo. Os caras têm 60 anos. Eles não precisavam fazer isso. Entendeu? Mas nós somos... Mas são meus primos. Entendeu? Eu sempre volto lá atrás. O conceito tá dentro. Exatamente.
Cansei de estar lá dentro. Então não tá fora. Às vezes o irmão a gente não tem a mesma convivência com um amigo. Eu tenho um amigo de infância, né? Desde os 11 anos, né? Ele é meu irmão. A gente não consegue se desvencilhar um do outro. Um tinha sal do outro, né? E uma pessoa uma vez me falou o seguinte: sabe o que a gente estranhava em você? Eu falei, o quê? Como você era abraçado. E essa pessoa tinha uma família bonita, que eu achava bonita. Eu falei, nossa, que família bonita, que família linda. Aí na casa daquela E pessoa não tinha afetividade. não tinha, não. Então a afetividade passa a ser um negócio importante. Uma coisa assim que eu falo sempre que eu penso, né? Não falo, né? Mas meus atos têm que dizer isso, né? É pros jovens, né? Hoje. Muitos pais que não dão valor à mãe, né? E a mãe é a única pessoa capaz de morrer por você. É. É a única pessoa capaz de morrer por você. Você pode falar, minha mãe é um traste, minha mãe... Não. Põe isso na sua cabeça. É a única pessoa que é capaz de morrer por você. É a única pessoa. Ela pode... Não só morrer, como matar. Isso. Uma mãe mata por um Por filho. um filho. Então, aí agora eu fico imaginando uma pessoa que me adotou. Ela estava com a mesma disposição. Né? A mesma disposição de falar assim, eu morro por você. Ai, que coisa linda, Jesus. É que teve assim, eu gastaria semanas, Sim, né? mas não dá. Essas situações de conflito e tal, que ela resolveu, mulher, não precisou de homem nenhum, não. Ela foi lá e resolveu por minha causa. Por amor. Por amor. Por amor. Especificamente por amor. E aí, quando você vê Acho que esse é o verdadeiro amor, hein? Porque não é sangue do seu sangue. Não. Gente, não é. Não. Você não veio do ventre dela. Não. E acho que ela te amou como se fosse do ventre dela. Isso. Eu sou o menino dela, né? Você tem muita sorte, hein? Cá pra nós. Por isso que eu sempre sou grato. Eu sou sempre grato. Sempre fui grato. Sempre. Dizia assim, algum dia você não agradeceu a Deus? Não, agradeci. Algum dia você não agradeceu o universo? Não, agradeci. Todos os dias da minha vida. Né? Você tem que agradecer mesmo. Calma. Devagar com a dor, que o santo é de barro, hein? Tadinho. É muita emoção. Puta que pariu. Que história, hein? Caralho. Quando eu acordo de manhã, tem dia, não digo que é todo dia, que eu agradeço a minha mãe. Difícil, é muito difícil. Ai, gente, isso vai me foder, se não tem outra maquiagem. Gente. Ainda bem que eu não uso, hein, meu? Você não tá lascado. Meu Deus do céu. Não, ela te ensinou a abraçar e chorar, né? Não, eu choro por um amigo, choro por um cachorro. Eu choro por propaganda. Eu falo, porque eu choro. Ai, meu Deus. Filme, então, eu gosto de filme de ação. Que filme de ação eu choro menos, né? Filme romântico, de tristeza. Olha que homem romântico. Aí eu falo, caraca, olha que ser mais dócil. Não sou assim, não. É assim, como diz... Pior que você é, que eu conheço. Como diz minha esposa. Vai, que precisa terminar. Só não mexe com o escorpião, né? Sim. Mas é muito difícil sair da linha, muito difícil. Nunca vi. Muito difícil sair da linha. Eu desço e ele vem e fala assim, não, eu só quero te dar um abraço, agora eu tô entendendo. Meus amigos eu gosto de abraçar. E não tem um agora amigo meu que não abraça. O cara falou assim, meu amigo, se não me abraçou, não é meu amigo, é um outro cara aí que veio me visitar, sei lá. Mas normalmente eu abraço meus amigos. Você abraça. E quanto mais eu gosto da pessoa, mais eu abraço, mais eu converso com ela, mais eu fico próximo, mais eu falo das coisas, de sentimento, tudo, né? Não, e você tem uma característica que é importantíssimo falar, que acho que muita gente que te conhece vai falar, realmente, ele é isso mesmo. Você enaltece sempre o lado bom das pessoas. Sempre. Eu não consigo. Eu posso até ficar com bronca. A vida fala assim: nunca mais falo com essa pessoa. Eu nunca mais. Balela. No outro dia eu tô falando com a pessoa. Eu não consigo ver a maldade na pessoa, né? A pessoa tem que fazer muito mal pra mim. Só voltando no lado do assalto. Alguém fala assim: por que você não matou o cara? Não vai falar de assalto. Não, calma. Porque eu não tá em mim. Lógico que não, você acha que vai pessoa matar? Foi embora, fui embora, graças a Deus, opa, e toquei a vida, e agradeci de novo. A minha vida é agradecer. A minha esposa recentemente me deu isso aqui, ó.
né? Isso aqui tá em kanji, quer dizer cansar, né? Em coreano é cansar, né? Que quer dizer que isso aqui quer dizer gratidão. Aí atrás escrevi gratidão. Minha esposa mandou fazer para mim ali, eu uso mesmo, né? Porque isso representa o meu espírito, o espírito de gratidão, cansar, né? Ou cansar, né? Coreano é cansar me dá, né? Quer dizer, muito obrigado, né? É isso. Muito obrigada, Roberto. Você é demais. Sou sua fã. Eu que sou sua fã. Incondicional. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a vocês. Ai, que lindo. Muito obrigado à equipe aqui. Deus abençoe a todos. Né? Depois cada um tem um abraço guardado aqui no bolso. Vou distribuir para cada um, tá? Ele vai mesmo, gente. Obrigada.